A EOS R7 foi recém-lançada pela Canon e está sendo uma das câmeras mais elogiadas de 2022. Sendo uma das primeiras câmeras com sensor APS-C e bocal RF, ela chama atenção por vários fatores técnicos. É uma câmera com 32 megapixels para foto, 4K até 60 quadros, sem tempo limite de gravação, Dual Pixel f2 para autofoco, Canon Log 3, IBIS, que é o sensor estabilizado, e muito mais. Mas será que a câmera entrega de fato o que ela promete? Ou será que tem muitas pegadinhas aí no meio? Meu nome é Bruno Massal e esse é o review da R7 para filmmakers. Antes de continuarmos, duas informações. A primeira é que a Canon não possui qualquer influência sobre esse review. Essa câmera aqui ela foi comprada no final de agosto de 2022 na Porto Sara em São Paulo e todas as informações aqui e opiniões são minhas. A segunda coisa é para você não se esquecer de se inscrever no canal do AV Maker e ativar as notificações para receber mais conteúdos como esse. Vamos começar falando sobre o formato da câmera. Como o público-alvo principal são os fotógrafos, não espere nenhuma revolução em termos de design para nós filmmakers. Ela mantém o formato tradicional já de DSLRs, que aqui não é conhecida, apenas num formato sem espelho. Em termos de funcionalidade, não há nenhuma revolução também no corpo da câmera. A exceção fica por conta do sensor estabilizado, que falaremos mais adiante nesse review, e do dial traseiro para controle de abertura, que está em uma nova posição no canto superior direito da câmera. O posicionamento do dial nesse local é uma boa surpresa, visto que é intuitivo e muito bem posicionado com relação à mão do fotógrafo ou do filmmaker. Outra adição bacana é um botão para alternar entre os modos de foco automático e manual, agora no corpo da câmera. Pode parecer besteira, mas algumas lentes RF, como a RF 16mm f2.8 STM, não possuem um botão físico para alternar entre autofoco e foco manual na lente. Então a adição desse botão no corpo da câmera faz com que você não precise entrar no menu toda vez que quiser alternar entre os modos de foco. Aqueles que acompanharam o lançamento da R5 e da R6 em 2020 já estão cientes da nova bateria, que é a LP-E6NH. Essa bateria tem o mesmo formato físico que a sua antecessora, a LP-E6N. A diferença fica pela sua capacidade, que agora é de 2.130 mAh contra 1.865 mAh da sua bateria anterior. Apesar dessa diferença na miliamperagem, a bateria mantém sua compatibilidade com equipamentos anteriores ao seu lançamento. Então é possível utilizar essa bateria nova em modelos mais antigos da Canon, como a 5D Mark III, a 5D Mark IV e assim por diante. Da mesma forma, é possível utilizar a EOS R7 com as baterias anteriores, apesar que você vai ter uma duração de bateria muito menor. O tempo de duração de bateria na R7 é um dos pontos mais positivos da câmera. Uma LP6NH completamente cheia, ela consegue gravar até 3 horas e meia em 4K. Então isso é um tempo de gravação bastante positivo, né? Você não precisa ter tantas baterias para carregar para um set de filmagem. Ainda assim, se for pouco tempo, é possível utilizar a câmera ligada diretamente à energia elétrica, tanto através da porta USB-C, que nós vamos falar mais adiante, quanto através de uma bateria dummy da própria Canon, cujo modelo é DR-E6. Essa bateria dummy ela entra no espaço de bateria, substituindo a LP6NH, e você liga diretamente a uma tomada. Sobre um battery grip, não há informação e não há um acessório oficial anunciado pela Canon ainda, mas pela parte inferior da câmera, eu acredito que esse acessório não foi considerado pela empresa. A câmera também possui um slot duplo de cartões SD, o que facilita muito o seu uso em ambientes profissionais. Caso você seja um profissional que está em uma jornada dupla, por exemplo, em um evento onde você seja o fotógrafo e o filmmaker simultaneamente, é possível que você configure a câmera para que o cartão que está no slot A seja exclusivo para gravação de vídeo e no slot B apenas para fotografias, facilitando em muito a logagem do seu trabalho. Sobre a categoria de cartões, a Canon recomenda a utilização de cartões SD UHS-II V90. No entanto, no meu uso, eu consegui utilizar cartões B30 para gravação até de 4K Fine, que faz o oversampling de 7K para 4K, sem maiores problemas e inclusive sem drop frame. Então, eu acredito que a recomendação para a utilização de cartões V90 seja apenas para que a câmera, o equipamento funcione de maneira adequada, garantindo assim a qualidade de imagem para o usuário. Do lado oposto aos slots de cartão de memória estão as interfaces de in and out. Ali estão conectores para disparador remoto, também tem uma entrada P2 para fone de ouvido, para monitoração do áudio,
e uma entrada P2, né, 3.5mm para microfone. Para os mais exigentes em relação ao áudio, ainda é possível utilizar a sapata multifunção, que foi introduzida na EOS R3, e com ela você pode utilizar alguns acessórios, como o módulo XLR da Tascam, que possibilita que você tenha um microfone mais profissional com alimentação Phantom Power. A ideia dessa interface multifuncional já foi adotada por outros fabricantes, como a Sony e a Fuji, e a ideia é que no futuro outros acessórios venham também a ser lançados para a Canon. Continuando nos terminais, nós temos o HDMI, e esse talvez seja o primeiro ponto negativo para muitos profissionais, que é o tipo de conexão que a Canon utilizou nessa câmera. Ela acabou adotando o terminal tipo D, que é mais conhecido como micro HDMI. Esse terminal ele não é o mais seguro dos conectores e nós recomendamos a utilização de uma gaiola com um clamp para segurar o cabo no lugar para evitar danos. Ainda sobre o HDMI, existem algumas pegadinhas nessa câmera. A primeira é em relação à resolução da saída HDMI. Por algum motivo, essa câmera é limitada a Full HD, o que é uma decisão um pouco estranha, considerando que outros modelos de câmera, como a própria Rebel SL3, que é um modelo mais antigo, possui uma saída em 4K. Então, pode ser alguma decisão mercadológica ou pode ser alguma decisão de processamento para evitar superaquecimentos nessas câmeras, mas por algum motivo isso parece um pouco um retrocesso em relação a outros modelos da própria Canon. A segunda pegadinha fica em relação à transmissão das informações que saem do HDMI. É possível você utilizar a saída HDMI com um monitor externo para você ter as informações todas da câmera, é o que nós chamamos de saída suja, e com isso você pode utilizar a câmera com gravação interna sem nenhum problema. No entanto, a câmera também oferece uma opção de saída limpa, então você pode utilizar essa câmera, por exemplo, num sistema de transmissão, né? Você vai fazer uma live, um podcast, alguma coisa nesse sentido. Mas, ao habilitar a saída limpa do HDMI, a câmera acessa a funcionalidade de gravação interna e você não consegue fazer a transmissão limpa com a gravação de backup, por exemplo. O último terminal que temos na câmera é o USB-C, que permite transferência de arquivo ou mesmo a ligação via tethering, né, que é captura vinculada em um software como o Lightroom ou mesmo o EOS Utility da própria Canon. Mas esse terminal USB-C, ele também permite que você utilize a câmera com algumas alimentações de energia elétrica. É possível utilizar esse terminal, por exemplo, para carregar baterias ou mesmo como uma fonte de alimentação externa, conforme mencionamos anteriormente nesse review. É importante também ficarmos atentos a algumas necessidades que passamos quando utilizamos o terminal USB-C para alimentação dessa câmera. Para carregar a bateria, a gente consegue utilizar uma fonte, né, um power brick de 18 watts, por exemplo, como esse aqui da ELG. Esse é um adaptador relativamente barato e você vai conseguir encontrar em qualquer loja de informática e ele funciona bem para você, né, carregar a bateria, pois você vai plugar a câmera na tomada e com ela desligada ela vai indicar que está fazendo a carga. No entanto, essa mesma fonte não serve para alimentar a câmera, para que você utilize ela na energia. Para utilizar como uma fonte de alimentação contínua, né, como uma fonte de alimentação externa, é necessário um power brick que tenha no mínimo 30 watts de entrega, como é o caso da fonte do MacBook Air, que eu testei e funcionou para alimentar a câmera. Nesse caso, o ícone de bateria passa a ser translúcido, indicando que a câmera não está mais consumindo energia da bateria interna, o que é uma implementação um pouco estranha, visto que na R5C o ícone de bateria ele muda para USB PD, então ele indica visualmente para o operador ou para o fotógrafo que a câmera está sob alimentação externa. Na R7 o ícone fica translúcido, o que pode ser um pouco confuso, mas caso você esteja utilizando a câmera com uma fonte USB-C e o ícone ficar dessa maneira, né, ele alterar, significa que a câmera não está consumindo mais bateria. A R7, apesar do seu baixo custo, consegue gravar nas seguintes configurações. Começando pelos formatos de gravação em 4208-bit, que são o padrão quando o Canon Log 3 ou o modo HDR-PQ estão desativados. Ao ativarmos os modos Canon Log 3 ou HDR-PQ, a R7 passa a gravar internamente em 42210-bit, demonstrado pelo aumento no bitrate de todos os formatos e frame rates disponíveis. Vale citar que todos esses modos são gravados com a compressão IPB, disponíveis em dois níveis, Standard e Light.
A R7 só possui um modo intraframe, disponível durante a captura de vídeo em time-lapse, cujas combinações estão disponíveis a seguir. Esse modo, no entanto, não está disponível em conjunto com o Canon Log 3 ativado. Duas das combinações que a câmera possibilita me chamaram a atenção, o 4K Fine e o Full HD a 120 quadros. Começando com o 4K Fine, esse modo originalmente estava presente na R5, e a câmera pega uma resolução mais alta, no caso da R7, 7K, e entrega um arquivo em 4K com oversampling. Os benefícios desse modo são, principalmente, uma taxa de ruído menor e uma nitidez elevada na imagem, já entregues no arquivo final. Nesse vídeo que eu fiz do DJ Bruno Dapper, em Florianópolis, eu utilizei a R7 no modo 4K Fine para testar justamente em uma situação de baixa luz. Todos os takes desse vídeo foram gravados na horizontal, mas graças à resolução extra do 4K, eu fiz um corte na vertical sem perder qualidade. Uma coisa interessante a se notar é que eu precisei extrapolar o que eu consideraria aceitável para a utilização do ISO nesses casos. Muitas dessas cenas que foram gravadas foram com ISO 12800 e mesmo utilizando uma lente com abertura f1.2, algumas dessas cenas ficaram subexpostas. Mesmo assim, eu fiquei surpreso com o resultado e eu diria que a qualidade está mais do que aceitável, especialmente considerando a entrega que foi para o Instagram. A única questão a se notar com o 4K Fine é o efeito gelo, que é causado pelo rolling shutter. Em 4K Fine ele fica bem pronunciado, então se você for gravar alguma cena com bastante movimento, ou especialmente movimentos muito rápidos, minha sugestão é você trocar o 4K Fine pelo 4K convencional para minimizar um pouco esse efeito. Vamos falar agora da câmera lenta. A câmera possui uma função de High Frame Rate que possibilita que você grave até 120 quadros por segundo em 1080p, ou seja, Full HD. O vídeo que vocês estão vendo da Nano-QSI foi gravado com a câmera na vertical em 1080p 120 com a lente 16mm f2.8, com o autofoco ativado. Então, mesmo com a câmera lenta ativada, o autofoco continua funcionando, inclusive com rastreamento de objetos e cenas ativo. Aqui, uma das questões da R7 é que ela já acomoda os 120 quadros dentro de 30, então ela já entrega o arquivo reproduzindo em câmera lenta. E dependendo da sua aplicação, você pode acabar por não utilizar esse modo com tanta frequência. A outra possibilidade que existe é você gravar a 60 quadros. E com isso você tem a possibilidade de gravar até 4K. Com isso você tem um ganho de resolução, indo de Full HD a 4K e a gravação de áudio simultânea. Porém, esse arquivo ele não é acomodado já em tempo real e você precisa fazer isso na sua pós-produção, reduzindo a taxa de velocidade da reprodução do arquivo na sua timeline. E por falar em 4K 60 quadros, ainda existe a possibilidade de você trabalhar com 4K Crop. Nesse caso, você acaba ficando com um quadro bem próximo de Super 16, enquanto mantém a resolução do arquivo em 4K, apesar dessa função estar travada em 60 quadros. Essa funcionalidade é muito interessante, pois até o lançamento da R7, nenhuma câmera da Canon era capaz de gravar 4K em um crop semelhante ao Super 16. Nem mesmo a R5C, que é uma câmera de cinema, possui essa capacidade. Por fim, a última função que vamos falar é sobre o zoom digital, que é a única função da câmera que não é possível ser utilizada junto com o Canon Log 3. Mas eu não vejo como um problema, visto que as pessoas que provavelmente utilizarão essa função vão acabar por trabalhar com eventos ou mesmo transmissão ao vivo. Nesse caso, a resolução da câmera é limitada a Full HD, pois ela vai utilizar a resolução extra do 4K para criar um zoom digital na imagem com qualquer lente que você utilizar. E com isso você tem um controle sobre a aproximação sem perda de qualidade. Ou seja, é um zoom digital, literalmente no nome, só que feito de uma maneira mais avançada, como é o caso das câmeras profissionais de vídeo que a Canon tem, que possuem essa função já há alguns anos. Agora nós vamos falar sobre o foco automático da câmera e algumas ferramentas para focagem manual. A R7 possui uma infinidade de configurações de autofoco com um menu dedicado a essas funções dentro da câmera. Para não alongarmos esse review, vamos falar as coisas que julgamos essenciais. O autofoco da R7 vai funcionar em quase todos os modos de vídeo, incluindo câmera lenta e 4K Fine. Existem limitações, especialmente com o uso de algumas lentes EF e adaptador, pois essas lentes podem não ter um motor de foco compatível com algumas dessas novas funcionalidades. Mas de todas as lentes que eu testei, o autofoco funcionou com 100% de compatibilidade. Essas questões de compatibilidade acabam por não afetar lentes de bocal RF, pois essas já possuem uma tecnologia mais atual. Dentro dos modos de autofoco, nós temos a possibilidade de ligar ou desligar o rastreamento do foco,
Selecionar um assunto em específico que a câmera vai priorizar entre pessoas, animais e veículos. Ativar ou desativar a detecção de olhos, com qual frequência a câmera troca o assunto que está rastreando, a velocidade do autofoco, enfim, uma infinidade de opções que não deixa nem um pouco a desejar. Para quem já é usuário das câmeras da série R, essas funcionalidades não são nenhuma novidade, mas elas podem por acabar assustando um pouco os filmmakers que estão pegando a R7 pela primeira vez. Para os fãs de foco manual, a câmera também oferece uma infinidade de funcionalidades, começando com algumas específicas para lentes que possuem comunicação. É possível ainda configurar a direção da rotação e a sensibilidade do anel de foco, mas essa funcionalidade está disponível apenas para lentes RF. Outra funcionalidade de foco manual que é dependente de uma lente com comunicação é o Focus Guide. Essa função foi introduzida pela Canon em 2015 com o lançamento da C300 Mark II e inclui marcações de foco com indicadores de posição de foco anteriores ou posteriores ao assunto. Ao juntar esses marcadores, ele muda a cor para verde, indicando que o assunto está em foco. Também é possível ativar o famoso Peaking, com configuração de nível alto ou baixo e 3 cores, para uso de acordo com a situação específica. Essas cores são vermelho, amarelo e azul, e apesar de não ser tão preciso quanto as funções que são dependentes de comunicação entre corpo e lente, o Peaking é uma função interessante, pois vai funcionar com qualquer lente, incluindo lentes mecânicas. E por falar em lentes mecânicas, caso você vá usar uma lente sem comunicação entre lente e corpo na R7, não se esqueça de desbloquear o disparo sem lente. O Fábio Zang fez um vídeo sobre isso no canal aqui do AV Makers, que você pode assistir clicando aqui. Agora vamos falar sobre o sensor estabilizado da R7. Esse sistema de estabilização adotado pela Canon na R7, ele possibilita até 7 stops de compensação de vibração. Isso quando utilizado em conjunto com uma lente RF que também tenha estabilização ótica. A maioria dos vídeos que vocês viram nesse review foram gravados com a câmera na mão, inclusive, sem a utilização de gimbals ou mesmo Steadicams. No menu não tem muito segredo. Você pode ligar ou desligar a estabilização do sensor e ativar o modo de IS digital para vídeo, que dá um corte adicional no quadro para estabilizar ainda mais a imagem. Uma coisa interessante é que a câmera identifica automaticamente a distância focal da lente, caso ela tenha comunicação eletrônica com o corpo. Se for uma lente sem comunicação, você mesmo pode indicar qual a distância focal que está utilizando, a fim de evitar artefatos como o famoso wobble do sensor, onde ele estabiliza mais do que deveria. Em conclusão, nesse momento atual do mercado, a R7 é uma ótima opção. Por $1.500 você tem um equipamento que entrega 4K até 60 quadros, Full HD até 120, possui um bom sensor estabilizado, Canon Log 3, uma boa vida útil de bateria e muita versatilidade. Está longe de ser uma câmera perfeita, mas é uma câmera muito bem resolvida e é uma ótima opção para filmmakers que possuem demandas rápidas.